Bom pessoal, meu nome é Júlio Arruda, eu sou MVP Microsoft e estou aqui hoje para mais um vídeo daqueles que eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, minha carreira, enfim. No último vídeo a gente comentou um pouquinho sobre como foi que eu me interessei pela área de TI, né? Como foi que eu comecei a estudar, me aprofundar um pouco mais nesses temas. Deixa eu ajustar a câmera aqui. Então, no último vídeo a gente falou um pouquinho sobre algumas coisas, sobre como eu comecei a estudar, que sim, eu usava software pirata, mas no vídeo de hoje eu quero comentar um pouco mais com vocês sobre coisas, por exemplo, como foi que eu acabei indo para a área de TI propriamente dita, né? Para começar, eu queria comentar com vocês que o meu primeiro emprego não foi na área de TI. Mas antes da gente começar, desce a tela aqui um pouquinho e clica no botãozinho inscrever-se se você não está inscrito e clica no joinha, tá? Isso ajuda muito a engajar os conteúdos aqui do canal, você não imagina o quanto. E para você não custa nada, é só vir aí, clica no joinha, clica no inscrever-se, tá? E deixa aí nos comentários o que você está achando e sugestões de conteúdo para os próximos vídeos, beleza? Bom, como eu falei, o meu primeiro emprego não foi na área de TI. Meu primeiro emprego foi em um supermercado, onde eu era empacotador, ganhando um salário mínimo que na época era R$380. Então eu passava o dia todo empacotando compra de cliente e ganhava R$380 por mês, fora a gorjeta que às vezes alguns clientes davam e alguns acabavam dando nota falsa. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Teve uma vez que eu fiquei super feliz que eu tinha ganhado R$10 de caixinha e era falso. Enfim, isso não vem ao caso. O intuito é falar com vocês um pouquinho de como foi que eu acabei tropeçando e caindo na área de TI aí, sendo que meu primeiro emprego foi totalmente fora da área, né? Não que o primeiro emprego acabe te moldando e te direcionando especificamente para um lado, mas para algumas pessoas acaba indo, né? Como por exemplo, no supermercado tem pessoas que começaram lá dentro de empacotador e foram para operação de caixa, foram para repositor, encarregados e seguiram carreira no supermercado. Muita gente é assim, gente que vai para administrativo, vai para outras áreas, e eu evoluí dentro do supermercado também para a área de TI, a gente chega lá daqui a pouco. Eu comecei como empacotador no supermercado na minha cidade, né? Ganhava R$370 por mês, e eu lembro que eu era muito interessado em como é que os caixas funcionavam, os PDVs. Então, PDVs, pontos de venda, tá? Para quem não sabe a sigla. Então, todo caixa é um PDV, um ponto de venda. Na época, quando os técnicos iam lá, ou o meu encarregado, que também entendia um pouco do caixa, ela como funcionava, toda vez que dava problema e vinha alguém arrumar, seja o meu encarregado ou os técnicos, eu fazia questão de ficar próximo para entender o que estava acontecendo, para ver como resolviam-se os problemas, como é que eles faziam, o que eles faziam, como o PDV funcionava, e eu acabei de fato aprendendo. Então eu sabia como a operadora de caixa trabalhava no caixa, tudo que ela fazia. Quando dava problema eu tinha uma boa noção de como resolver, por mais que eu não colocasse a mão nisso, porque não era minha função e por consequência não confiavam. E eu também nunca falei nada, tá? Eu nunca cheguei e falei, olha, eu sei resolver esse problema. Minto, teve um momento que eu acabei falando, mas a gente chega lá. Eu aprendi muita coisa de como funcionavam os caixas, como resolvia em travamento, como colocava o caixa no modo manual e muitas outras coisas de como ele funcionava, né? Eu acabava ajudando operadoras de caixas novas, às vezes, que elas tinham alguma dúvida e não sabiam ainda como fazer. Eu realmente aprendi como funcionava, embora nunca tenha operado um caixa. Naquele mercado, na época que eu trabalhei, só mulheres operavam caixas. Hoje em dia eu não sei se mudou, eu não vou tanto mais no supermercado, então não sei se isso mudou lá. Mas naquela época eram só mulheres que operavam caixa e tudo mais, então homens não podiam. Não existia a possibilidade de eu ser promovido para operador de caixa, por exemplo. Coisas assim. Eu era empacotador, de empacotador eu poderia virar, por exemplo, um repositor. Mas não era isso tanto que eu queria. Mas enfim, eu aprendi, eu sabia como funcionava tanto a operação do caixa quanto resolver alguns problemas básicos. E eu lembro que um belo dia aconteceu, por ironia do destino, o travamento de vários caixas e meu encarregado não estava lá nesse dia e só ele sabia mexer, e também o pessoal do suporte de ter que atender estava muito longe, demorava muito para chegar. Nesse dia foi o dia que eu brilhei, né? Eu falei, hoje. Daí eu cheguei pro gerente lá. Os donos ficavam numa bancada assim na frente do mercado, né? Então, né, você entrava no mercado, tinha uma bancadona assim, e eles ficavam ali acompanhando tudo que estava acontecendo no dia a dia. E eles estavam ali sem saber o que fazer para poder voltar aqueles caixas a funcionarem, filas se acumulando. Eu cheguei para um deles e falei, fulano, seguinte, eu sei que eu sou só empacotador aqui, né, e tal, mas eu acompanho o que o pessoal aqui tem feito, os técnicos, o Zé fez, o meu encarregado fazia, então eu tenho acompanhado o trabalho deles, sempre olho, sempre vejo o que fazem. Eu sei resolver esse problema. Pode ser que outros mais complexos eu não saiba, mas esse problema do travamento eu tenho certeza que eu sei resolver. Se você quiser me dar a oportunidade de resolver isso, eu resolvo pra você. Eles ficaram meio receosos primeiro, porque eu não era técnico em informática nem nada, mas como estava um cenário meio caótico, eles resolveram arriscar. E eu pedi para eles me darem um teclado,
porque o teclado do PDV era compacto, né, com algumas teclas muito limitadas, específicas para o PDV, então eu pedi um teclado que era o que os técnicos usavam, um teclado mesmo de computador. Conectei nos caixas e comecei a resolver o problema. Eles viram que eu sabia resolver aquele problema. Teve algum efeito momentâneo? Nenhum. Pra mim, que eu digo. Pra resolver o problema, resolveu. Teve algum efeito pra mim? Não. Fui promovido? Não. Recebi um aumento de salário? Não. Eu continuei sendo empacotador e eu não vi problema nisso. Eu fiz a minha parte, resolvi o problema. Tenho certeza que eles me notaram. Hoje, principalmente, eu tenho. Eles me notaram, sabia o que eu tinha feito ali e que se precisasse de mim, eu tava ali pra ajudar a resolver um problema. Um belo dia, esse supermercado foi vendido. Ele foi vendido, uma outra rede de supermercados o comprou. Hoje lá mesmo é esse outro supermercado que existe. E quando rolou essa transição, o supermercado novo queria alocar algumas vagas, né? E, por exemplo, eles tinham um time de TI interno, né, para cuidar de algumas coisas. Tinha um funcionário de TI que ficava no terminal de preço emitindo etiqueta. Tinha o time de TI que resolvia os problemas propriamente ditos. E eles precisavam de alguém de lá. E pediram indicação. Quando eles pediram essa indicação, o pessoal se lembrou de mim e me indicou para trabalhar lá na área de TI desse supermercado novo, né? Eu comecei no terminal de preços, né? Eu ficava numa salinha pequena, assim, era minúscula mesmo, salinha, com um computador, uma impressora de etiqueta, uma cadeira que eu tinha, que não era boa, uma cadeira péssima, e aí tinha um ventilador do meu lado, e do lado ficava um no-break grandão. Eu tava numa salinha minúscula que eles montaram improvisada, aparentemente, já que o no-break também ficava ali quente. Mas aí eles colocaram aquele ventiladorzão lá pra tentar ajudar, e eu ficava ali o dia todo, né? E emitindo etiqueta. Eu aprendi a digitar, propriamente dito, eu acho que ali. Eu digitava rápido pra poder ficar emitindo etiquetas, um monte de etiqueta que precisava para a loja, para poder fazer tudo funcionar. E depois à noite tinha as emissões de etiqueta automática também que a gente fazia, tinha que ficar cortando etiqueta, juntando, separando, enfim. E um belo dia precisaram de mim para resolver um outro problema. Não é que precisaram de mim, apareceu um problema, o líder do CPD lá do setor de TI não estava e a equipe que estava lá não sabia resolver. Nesse momento era uma coisa que para mim era simples e eu fui lá e resolvi. E o encarregado do CPD acabou vendo que eu sabia fazer algumas coisas a mais e começou a me treinar e algumas outras coisas, né? E aí ele acabou me levando para a área lá do CPD mais acima, né? Saí do terminal de preço e fui pro CPD propriamente dito, trabalhar lá com o pessoal, ajudando o funcionamento da loja e outras coisas a mais. E foi aí que eu comecei de fato a trabalhar com TI, né? Propriamente dito. Eu comecei a resolver problemas da loja, manter ela funcionando. É lógico, a gente tinha umas limitações, precisava do pessoal da matriz, mas enfim, foi ali que eu comecei e foi ali inclusive que eu comecei com programação, né? Não, eu não fazia softwares para loja, tá? A gente não tinha esse nível de permissão e eu também não saberia fazer naquela época. O que eu comecei com programação ali foi Excel e VBA. Já viram falar nisso? O VBA é uma linguagem de programação própria do Excel, embutida nele. É Visual Basic for Applications, né? Então você pode programar dentro do seu próprio Excel. Quando eu vi uma macro funcionando pela primeira vez, foi quando eu fiquei maravilhado e eu quis entender como aquilo funcionava, né? E aí eu descobri que tinha como você gravar macros para ele repetir passos, mas aquilo para mim não estava o suficiente, porque eu tinha pontos ali que só a gravação não resolvia. E aí eu fui pesquisar um pouquinho no Google e descobri que eu podia programar naquilo ali. E foi quando eu comecei a estudar um pouco mais, entrei no curso de técnico informática, né? Eu entrei no técnico informática que tinha montagem e manutenção, tinha informática básica e tinha programação. Foi ali que eu comecei a me entender melhor, né? Na aula de programação eu comecei a aprender Pascal, C Sharp, nada de VBA, mas eu comecei a adaptar as coisas e eu fiz muita coisa com VBA, né? Eu tinha planilhas que eram só base de dados, por exemplo. Quando você abria a planilha, ela se ocultava inteira e aparecia só formulários. Eu fiz muita coisa. Eu tinha sistema de gestão de pedido de estoque lá, porque teve um momento, por exemplo, que eu saí da área de TI e virei assistente administrativo. Quando eu virei assistente administrativo, eu tive que cuidar de algumas coisas, inclusive material de escritório, por exemplo, de toda a loja. Então eu fiz um sisteminha em Excel, que era um VBA todo, que o pessoal podia me fazer pedido e eu fazia pedido para matriz de mais material. E com isso vai e vem, eu fiz muita coisa. O meu gerente viu todas essas coisas que eu fiz, o gerente do meu gerente viu, e acabou que surgiu um dia uma oportunidade para trabalhar programação mesmo, propriamente dito, na matriz desse supermercado na outra cidade, que era em São Paulo. Era meio longe para mim, né? Mas surgiu essa oportunidade, a gente conversa vai, conversa vem, eu acabei indo para a matriz trabalhar com programação e foi assim que eu entrei
no mundo de desenvolvimento de software, né? Não comecei trabalhando com linguagens novas, eu peguei uma linguagem bem antiga na época, chamada Dataflex. Sim, bem antiga. Foi difícil de aprender, foi chatinho, tinha problemas nela, coisas que funcionavam, coisas que não funcionavam. Mas enfim, a gente foi caminhando, eu aprendi, mexi, resolvi muita coisa com isso. Depois a gente acabou migrando alguns projetos para C Sharp e eu comecei a mudar de emprego, fui para empregos melhores e estou aqui. Em breve a gente pode fazer novos vídeos falando de algumas outras coisas também, tá? Mas no vídeo de hoje era isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês, contando um pouquinho de como foi que eu acabei vindo parar na área de TI, na área de programação também, como eu comecei a programar e isso aqui, ver se talvez te ajude a entender um pouquinho a minha caminhada, minha trajetória, né? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Espero que vocês estejam gostando de eu contar um pouco da minha história também. Se não tiverem, sinta-se à vontade. Pode dar dislike, pode colocar nos comentários se vocês não estão gostando, se eu estou falando alguma coisa, alguma besteira. E também deixa aí sugestões. Coloca aí sugestões de coisas que vocês querem me ver falando aqui no canal, que vocês acham que podem ser interessantes, que possam ser úteis. Vamos bater um papo, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. E espero ver vocês nos próximos vídeos, beleza? Aquele abraço!